Bom dia de novo! Eu vim falar agora a respeito de mais uma notinha devolutiva para ver como tem. Trouxe nessa nota devolutiva a informação dos confrontantes. Por isso que a gente disponibilizou aquele post ontem a respeito desse tema, porque é de suma importância nós tratarmos dos confrontantes nos processos de regularização imobiliária através da uso capião, seja ela judicial ou extrajudicial. Nessa nota de devolução que eu recebi, foi muito interessante porque a registradora aqui me pediu a comprovação dos confrontantes, né? Assim, eles dizem que são confrontantes, dizem que são proprietários, então a gente precisa comprovar essa condição. Qual é o interesse, assim, antes de mais nada, qual é o interesse real nessa situação aqui? O interesse do registrador quando pede a comprovação daquele possuidor, né, a comprovação do que ele diz que é, o interesse aqui real, é de fazer o quê? Amarrar essa trama. Digamos que você está fazendo a regularização de determinado imóvel, você começa a fazer a regularização, já falou com o confrontante, todo mundo vai assinar, ok, e aí você vai perguntar para ele há quanto tempo o senhor mora aqui do lado. Eu serei confrontante desse sujeito, dessa pessoa. Há 2 anos, há 10 anos, normalmente as pessoas são vizinhos há muitos anos, né? Principalmente nessas cidades mais pequenas, do interior, é muito comum a gente ver essa situação dos confrontantes serem moradores, já ocupantes dos imóveis há muito tempo. E normalmente estão na mesma condição daquele que está regularizando. Também não tem documento ou muitas vezes tem contrato de compra e venda particular e tudo mais, enfim. Nessa nota de devolução, ela me pediu os comprovantes de posse, que eles eram posseiros, no caso os meus ali eram posseiros, os dois laterais. No fundo, faz divisa com um rio, daí não tem. E na frente, a frente do imóvel, faz divisa com uma rodovia municipal, né, que faz a ligação do município. Nesse caso, quem vai assinar é o município, na frente. Precisa anuir na planta. E as laterais, os confrontantes laterais, são os vizinhos que estão lá. Um tem escritura, o outro tem posse. Documento de posse de um, documento da escritura do outro. Esse é o documento que a gente vai comprovar que eles estão lá. Tá, eles deram relato, disseram que... Você vai falar assim, nossa, mas que tanta coisa. Se eles já deram relato deles, já deram testemunho na ata, já disseram que conhecem as pessoas, por que eu tenho que apresentar a prova de que eles são quem dizem que são? Para nós fechar essa trama. Digamos que, como eu estava falando lá no começo, aquele cliente que você está fazendo, você faz a regularização dele, com sucesso, conseguiu fechar direitinho, saiu a ação de uso capião, fica registrado, coordenadas georreferenciadas, tamanho, assinatura, tudo direitinho. Os vizinhos apresentaram seus documentos, né? Então assim também fechou. Agora, imagina se ele apresenta também o comprovante que ele tem o IPTU, que é o cadastro do boletim informativo. Sensacional, né? Ele está cadastrado no IPTU também. Bom, mas eu não vou falar sobre isso agora, vai ficar para o próximo vídeo. Mas só para deixar na sua imaginação. Ter a informação do confrontante, quanto mais informações nós levarmos para conseguir fazer essa trama ficar bem forte, muito mais fácil é para nós regularizarmos os próximos imóveis. Isso faz parte tem que fazer parte do seu projeto, né, de trabalho. Se você vai chegar em determinada cidade, em determinada rua, determinado bairro, para trabalhar com regularização, é importante
que você já faça esse primeiro trabalho já com essa amarração, já providenciando todas as informações daquele imóvel, exatamente como foi pedido, mas também dos confrontantes. Isso vai facilitar muito, porque quando chegar lá no registro de imóveis, a informação da topografia com as coordenadas e os números das inscrições dos IPTUs dos vizinhos e tudo mais, vai facilitar muito para o registrador. Muito para o registrador. A gente vai conseguir levar muito mais segurança. Com o tempo, essa modalidade de regularização vai ficar mais tranquila de processar. Agora, nesse primeiro momento, ainda em alguns lugares mais fáceis, mas na maioria ainda é muito difícil. E não é difícil porque é difícil de fazer. Tá difícil de fazer porque ainda não existem pessoas suficientemente capacitadas para poder concluir os procedimentos. Existe uma leva de profissionais altamente capacitados, mas é muito pouco, minha gente. A gente ainda precisa de muito para avançar. Eu queria comentar isso com você. Então, se você tem o seu confrontante, você precisa trazer a prova de que ele é o confrontante, ele já assinou na planta, ele já fez o testemunho dele lá numa ata, de repente, específica para dar a declaração dele, o testemunho dele de que conhece o vizinho há todo aquele tempo e tudo mais. Melhor se apresentar um comprovante dele, daquele endereço que ele mora ali. Melhor ainda se você conseguir trazer esse comprovante para deixar amarrado já. Se for o possuidor, um contrato de compra e venda, se for o proprietário, a matrícula, laterais e fundos também. Por hoje, essa é a minha informação. Bastante coisa já tem pra gente falar, pra gente assistir. Um super dia para você, super segunda-feira, super semana. Vamos botar em prática esses ensinamentos que a gente recebe. Se você tem alguma dúvida, me escreve. Não deixa de compartilhar essa informação, encaminha para alguém que você acha que vai fazer diferença, que o Instagram não faz isso mais. A gente precisa compartilhar mesmo. É nosso dever fazer isso. Boa semana, pra frente e pra cima. Um beijo e até mais.